Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que você possa meditar e através dela o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? O texto de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. 1 Reis 11, do 1 ao 8. Diz assim: O rei Salomão era louco por mulheres. A filha do faraó foi apenas a primeira de inúmeras mulheres estrangeiras que ele teve, as moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Ele as tomava das nações pagãs ao redor, embora o Eterno tivesse advertido com veemência os israelitas: Vocês não se casarão com tais mulheres, porque elas os induzirão a adorar outros ídolos. Mesmo assim, Salomão se apaixonava por elas e não as rejeitava. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. E elas de fato o levaram a se desviar de Deus. À medida que Salomão envelhecia, suas mulheres o atraíam para o lado dos deuses estrangeiros, e sua fidelidade ao Eterno foi esmorecendo. Ele não se manteve fiel ao Eterno. Como seu pai Davi, Salomão virou devoto de Astarote, a deusa dos Sidônios, e de Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Salomão desprezou abertamente o Eterno, não seguiu os passos de seu pai Davi. Ele construiu sobre uma colina a leste de Jerusalém um altar para Camus, o odioso deus de Moabe, e outro para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Ele construiu altares semelhantes para os ídolos de todas as mulheres estrangeiras. Elas poluíram a terra com a fumaça e o incenso dos seus sacrifícios. Amados, esse é um texto muito triste. Quando eu leio isso, o meu coração não só enche de tristeza, mas também de temor do Senhor pela situação em que Salomão acabou se metendo, pelas coisas em que ele se permitiu viver. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com vocês. Que coisas em nossa vida, que coisas na nossa história acabam pondo em risco a nossa fidelidade a Deus? Essa é uma pergunta muito importante, porque se a gente parar para pensar, existem muitas coisas na nossa vida que podem pôr em risco a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao Senhor. E quando nós não nos fazemos essa pergunta, quando a gente não se avalia, quando a gente não presta atenção nas coisas ao nosso redor, essas coisas, essas paixões podem se tornar grandes tropeços e nos levar a uma vida completamente errada, e a nossa relação com Deus certamente será comprometida. Amados, o texto começa dizendo, e essa versão, eu gosto muito dessa versão, é a versão da Bíblia, a Mensagem. Ele começa dizendo: Salomão era louco por mulheres e de repente ele se permitiu viver essa loucura. Ele não submeteu essa loucura ao controle do Senhor. E todas as coisas, todas as loucuras do nosso coração, quando elas não estão submetidas ao senhorio do Senhor, ao senhorio de Deus, ao senhorio do Espírito Santo, certamente nós teremos grandes problemas se nos permitirmos ser controlados por ela. E aí você pode me perguntar: tá, pastor, mas de que maneira eu posso perceber que algo está pondo em risco a minha lealdade, a minha fidelidade a Deus? Eu coloquei pelo menos 3 pontos a partir desse texto que nos ajudam a meditar a esse respeito. A primeira coisa é prioridade. O texto diz que Salomão era louco por mulheres. A filha de Faraó foi apenas uma das inúmeras mulheres pagãs, estrangeiras, que ele tomou para si. Então, coisas que ganham prioridade, coisas que ganham muito espaço nas nossas vidas, certamente põem em risco a nossa relação com Deus. Você já parou para pensar que existem coisas na sua vida
que certamente tem muito espaço, você dá muita atenção, você dá muita prioridade para essas coisas. Inclusive você pode dizer, pastor, eu não sou louco por mulheres, mas há uma série de outras loucuras no coração dos homens. Há uma série de outras loucuras no coração dos humanos, nos nossos corações. E é exatamente por saber que isso é uma realidade que nós precisamos nos avaliar. Porque essas loucuras podem ganhar prioridade. E todas as vezes que algo ganha urgência, que algo ganha prioridade, nós estamos colocando em risco a nossa fidelidade ao nosso Deus. E isso é muito sério, queridos. Sabe por quê? Porque Salomão foi vivendo isso paulatinamente, talvez sem perceber. Não posso dizer que foi intencional. Ele diz, puxa, eu vou fazer isso porque realmente eu sei que isso não agrada a Deus. Saber, ele sabia. Mas eu não acredito que Salomão estava sendo intencional no sentido de que eu vou fazer isso porque eu quero que desagrade a Deus. Não. Ele apenas permitiu que essa loucura controlasse o seu coração. E, amados, nós precisamos submeter diariamente a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos projetos, a nossa mente, os nossos sentimentos, todas essas coisas ao Senhor. Diariamente nós precisamos submeter isso ao controle do Espírito Santo, porque só assim essas coisas não vão ganhar prioridade nas nossas vidas. Em segundo lugar, coisas desgovernadas. Perceba que havia uma paixão desgovernada de Salomão. O texto diz, ele se apaixonava por elas e ele não as rejeitava. Ou seja, elas exerciam controle. Essa paixão exercia controle. Falamos de prioridade e agora estamos falando de controle. Que coisas estão controlando o seu coração? Que loucuras! A sua loucura pode não ser mulheres, pode não ser sexo, mas pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser uma multidão de outras coisas que estão ganhando prioridade e que talvez estejam controlando o seu coração. O texto diz, Salomão não as rejeitava. Aqui nós enxergamos pelo menos duas coisas. A primeira delas é que, perceba, Salomão estava rendido, parece que controlado pelas mulheres, pelas suas loucuras. Ao mesmo tempo que quando o texto diz que ele não as rejeitava, o texto nos mostra que nós podemos rejeitar. Nós temos a condição de poder dizer, não, isso desagrada a Deus e eu não vou fazer. Então, quando algo se torna prioridade e quando algo começa a exercer o controle, fica desgovernado na nossa vida, certamente isso está pondo em risco a nossa fidelidade a Deus. E em terceiro lugar, coisas que nos levam a negociar os princípios. O texto deixa claro, Deus havia dito para os israelitas, vocês não podem se casar, vocês não devem tomar as mulheres pagãs, porque elas induzirão vocês a seguir outros ídolos. Então Deus já tinha sido muito claro, tanto com os israelitas, através da lei, de diversas formas, ou seja, Salomão sabia disso. Mas a loucura do coração dele, porque ganhou prioridade, porque estava controlando o coração, fez com que ele negociasse princípios. E assim é com muitos de nós, talvez com você. Quantas vezes você está negociando um princípio? Isso aqui não agrada a Deus. Mas não tem problema. Meu coração deseja, eu me sinto apaixonado, inclinado por fazer isso, é isso que eu quero. E de repente nós começamos a negligenciar os princípios, negociá-los como se eles fossem negociáveis. O problema é que os princípios não são negociáveis. Quando Deus estabelece um princípio, ele não abre mão. Não importa a minha paixão, não importa o meu desejo, não importa a minha vontade. É por isso que essas coisas precisam ser submetidas a Deus. Eu tenho ouvido de muitos crentes que acreditam, pastor, mas eu estou sentindo vontade. Meu irmão, a sua vontade, ela não deve ser autônoma.
Ah, pastor, mas eu estou com desejo, eu não consigo controlar o meu olho, eu não consigo controlar a minha mente. Isso é mentira. Você deve submeter todas essas coisas ao Espírito Santo. Deve colocar isso diante de Deus. Senhor, me ajude. Senhor, eu quero submeter. Espírito Santo, nada disso é autônomo. A minha vontade não é autônoma. O meu desejo não é autônomo. As paixões do meu coração não são autônomos. Eu os submeto a ti. Essa tem que ser a sua oração diária. Sabe por quê? O texto nos deixa claro, à medida que Salomão ia envelhecendo, suas mulheres o atraíam para o lado dos deuses estrangeiros. E aí eu quero chamar sua atenção para o envelhecendo, né? Isso mostra tempo. À medida que Salomão envelhecia, o seu coração foi sendo corrompido. À medida que o tempo ia passando, a cada dia ele ia dando mais espaço, isso ia ficando mais desgovernado e ele mais negociava os princípios de Deus. Então o texto nos diz, não é de uma hora para outra. Não, mas é à medida que as coisas vão acontecendo, que você cede aqui, que você deixa que isso aqui se torne prioridade, que você permita que essa paixão te controle, que você começa a negociar os princípios de Deus 1, 2, 3, 4, 10 vezes diariamente, o seu coração vai sendo corrompido e você esquece completamente o temor do Senhor. Então, essas paixões vão minando o nosso coração gradativamente. E é por isso que nós precisamos nos avaliar o mais rápido possível. Para que se você encontre uma loucura que está controlando seu coração, você a submeta, arrependa-se e submeta essa loucura ao Espírito Santo, para que ele possa tratar com você e permitir que você permaneça fiel, permaneça na presença do Senhor até que ele volte. Amém? Então, medite nessa palavra, meu irmão, ore a esse respeito, avalie-se e permita que o Senhor possa conservar o teu coração fiel a Ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.